Com a criança em seu atendimento, eu utilizo algumas ferramentas para cada faixa etária de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando a criança é pequena, 3 anos, como eu comentei, eu uso, eu adquiri a família terapêutica, eu comprei uma casa, praticamente tudo de uma casinha de plástico, sabe, casinha de Barbie? Mas não era de Barbie, era menorzinho ainda. E eu não tenho a casinha como um todo, mas seria muito legal você ter a casinha grande para ela montar a casinha ali dentro e brincar. Então eu tenho uma caixa com tudo, aí nós sentamos no tatame, ajuda a montar a casa, brincamos com os bonecos, damos nome para os bonecos, e nisso a criança, a maneira como ela reage para cada boneco, a maneira que ela brinca com você, ou seja, você é um boneco dela, né? Se ela chama você para brincar, se ela brinca sozinha, você tá ali à disposição. Se ela te chama para brincar, você brinca. Se ela não te chama para brincar, você observa, com muito afeto. Afeto, não é com aquele olhar de urubu em cima, assim, ó, secando o bichinho. Não, com muito olhar de afeto, de disposição. E ali, estando ali para esticar o braço, para caso a criança precise de você ali, pegando alguma coisa que caiu, demonstrando que você está ali com ela. E às vezes até dizendo, eu tô aqui com você, se você quiser eu brinco com você. Quer me dar algum boneco? E aí, às vezes é um convite assim, simples, que a criança precisa para começar a se abrir. Porque a criança precisa criar também um vínculo. E criança cria vínculo super rápido. Também tem uma outra coisa que criança adora fazer, é papel e lápis, Então, giz de cera. Então, a gente brinca bastante de rabiscar com essa faixa etária, Quando a criança faz círculos, ela tá representando que tá formando o eu dela, Tá formando, não tá formado. Tá formando o euzinho dela, então ela faz círculos. Se você der tinta de modo geral, ela faz um círculo. É bem legal. E daí todo mundo é círculo, Uma pessoa é um círculo, um cavalo é um círculo, um cachorro é um círculo. Tudo é um círculo, é uma gracinha. Tinta, giz de cera, lápis de cor, muito papel. Uma mesa. Eu não tenho mesinha de criança, ela fica na mesa grande mesmo. E elas se adaptam super rápido na mesa grande, não tem problema. Brinco com caixa de areia. A minha caixa tem uma técnica que se chama sand play, brincar na areia. Mas eu fiz uma adaptação menor, com uma caixa menor pra mim. E eu peguei um monte de miniaturas que eu já tinha na minha casa. E comprei outras miniaturas também em 1,99. E a gente, com crianças pequenas, elas gostam mais de brincar de pescaria, E aí, de vez em quando, eu consigo convencer elas a contar alguma história com os bichinhos. Também faço fantoche com elas, faço construção de bonequinhos de recorte e colagem. Mas com a criança pequena, eu tenho que fazer para ela, Preparo o material, todo esse material de construção, eu preparo para ela. Então, vamos dizer que eu faço uma girafa. Então, eu preparo uma girafa para ela, para a gente conversar e brincar com a girafa. Se fosse uma criança maior, já de 6, 7, 8 anos, eu faria a girafa com ela. Olha a diferença. Com ela. Porque daí ela ia me ajudar a pintar, ela ia me ajudar a recortar, ela ia me ajudar a encontrar o formato dessa girafa, porque tudo isso é muito importante. Vamos então fazer uma girafa com um rolinho de papel higiênico? Vamos! Então vamos criar a forma, depois ela pinta, depois a gente conta história. E tudo isso é o processo que utiliza esses materiais diferenciados da arte-terapia. Porque ali você tá, principalmente na arte-terapia, a gente analisa como a pessoa faz. Então, como está a nossa relação? Ela pede a minha ajuda? Ela tá brincando comigo? Ela aceita a sugestão? Ou ela briga com a sugestão? Ela quer fazer do contra? Então, como ela escolhe os materiais e como ela faz na nossa relação e na relação dela com o material é mais importante do que a obra de arte em si. Até porque não ficam obras de arte, assim, de apresentação,
em nenhum lugar, porque esse não é o objetivo, são imagens do inconsciente. Então não é para ficar lindo ali, a arte terapia não tem a ver com estética. Então como ela se realiza ali e até mesmo como ela se realiza com a obra, se ela ficou encantada com a obra, se ela quer levar embora, significa que ela criou, que ela conseguiu depositar um afeto positivo, por isso que ela quer levar embora, né? Também pode significar que ela tem apego. Mas às vezes ela faz a obra, vira as costas, tipo, não quero mais nem olhar para isso. Então ela, que significa isso, né? Dela produzir algo e aquilo não ter valor nenhum para ela. Então muito provavelmente ela se sente assim, né? Uma improdução, uma negação, né? Que ela sente que alguém está virando as costas para ela, então ela aprendeu a virar as costas para ela mesma, ela aprendeu a virar as costas para a própria produção. Então percebe, é assim que se realiza o trabalho com a criança. Então a preocupação não é fazer uma obra por sessão, né? O nosso olhar está em como ela se realiza na produção da obra, como ela se realiza na nossa relação e como ela se realiza depois que a obra está pronta. Tudo isso diz sobre ela, porque ela é a própria obra. E quem somos nós nesse lugar, gente? Nós somos aquele olhar acolhedor, não invasor, que está com ela para dar suporte para que ela cresça, para que ela tenha, porque automaticamente, tá? Não se iluda. Ela vai, a criança é espelho, ela vai imitar você na hora, instantâneo. Então é muito engraçado quando você tem um ego aberto a acolher. Então a criança, de modo geral, ela faz muitas perguntas, ela fala: como que você faz? Me ensina, me ajuda. Então ela tá refletindo o seu ego, né? Porque você tá querendo ajudar ela e ela tá aceitando ajuda. Mas pode ser que o espelho dela esteja tampado. E aí ela vai estar reagindo, dizendo que não quer, não isso, não aquilo. E são realmente crianças que trazem essa característica mais depressiva. Na verdade é escura, no sentido de estar sem luz, né? Então um quarto sem luz não se vê nada, não se reflete. Só existe reflexo quando existe luz. Então, percebe que tudo isso que eu tô falando pode ser, cara, essa Paula tá muito brisada, velho. Mas é assim que a gente olha com os olhos dos símbolos, né, da psicologia analítica. Então, só existe sombra se existe luz, e se não existe luz, está tudo dentro da sombra. E daí a gente não vê nada. É desafiador dentro do mundo da criança, principalmente quando ela está assim, totalmente na sombra, porque ela só traz raiva, ela só traz depressão. Também é muito desafiador no mundo da criança quando você tem que contar um diagnóstico não aceitável aos pais. Na verdade, todo diagnóstico é não aceitável aos pais. Tudo que eles querem é trazer para a criança para desencargo de consciência. É para isso que eles trazem a criança. Eles querem um desencargo de consciência, tipo, falaram, tá bom, eu não quero ser negligente, tá bom, então eu tô levando meu filho, tá bom. 90% das pessoas que levam os filhos é nesse patamar, tá? E por isso que é uma construção da confiança com os pais. Então ali, o que acontece? Às vezes a criança vem com esse reflexo também, ela não aceita fazer terapia. Isso é muito desgastante para nós, porque ela está refletindo exatamente aquilo que está acontecendo com os pais e conseguir achar uma brecha com ela é algo de provocações de contra-transferência. Então, às vezes, a gente tem até a própria tendência a repetir os pais e, consequentemente, aí a nossa relação não avança. O que mais é difícil?
Quando você também tem que dizer, por exemplo, que a criança tem autismo, que então você precisa de uma investigação mais severa, ou que a criança ela tem uma deficiência intelectual, possivelmente ela tem uma deficiência intelectual, mãe, não é preguiça, é uma dificuldade mesmo. Aí vai lá fazer todos aqueles exames, VISC, exame neurológico, exame lalá, exame lalá, exame lalá. Isso demora um tempo, é desgastante, os pais ficam frustrados, porque às vezes o diagnóstico não é um diagnóstico pronto. Assim, pronto, fiz o diagnóstico, acabou, dei o nome, tá resolvido, como eu falei. Até achar o nome é 50% de muita frustração. E até resolver o problema é mais 50% de muito trabalho. Trabalhando também a frustração. Então, é difícil aceitar um diagnóstico do seu filho. E a gente tem que ter um olhar muito amoroso para isso, né? A gente tem que pensar, se fosse meu filho, mas não pensar racionalmente, pensar de verdade, se fosse o meu filho, se fosse a minha vida sendo traçada dessa forma. Mas tem de desafio você continuar estudando, porque às vezes o paciente ele dá um nó e você não sabe mais o que você está fazendo com ele. Então você continua estudando, fazendo supervisão e análise. Porque basicamente estudar, fazer supervisão e análise responde a nossa dúvida. Mas fazer tudo sozinho não chega a lugar nenhum.